Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Áquila e na aula de hoje nós estudaremos sobre funções afim, linear e constante. Tudo isso fazendo parte de um conteúdo da primeira série do terceiro bimestre na formação geral básica. Iremos entender o que caracteriza cada uma das funções e verificar alguns exemplos de como é o gráfico de uma função afim, uma função linear e uma função constante. Eu espero que você tenha um bom aproveitamento da nossa aula de hoje e, sem perda de tempo, vamos para a nossa aula. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a função afim, também chamada de função do primeiro grau. É uma chamada de função polinomial quando a sua formação é um polinômio. E as funções polinomiais são classificadas de acordo com o grau do seu polinômio. Então, a forma básica para uma função do primeiro grau deverá seguir o formato abaixo. F de x igual a x mais b. Então, como você pode ver aqui, essa é a função afim. Com A pertencente aos reais, e esse asterisco aqui significa que é diferente do zero. Vou colocar aqui, ó, o asterisco, significa que tem que ser diferente de zero. E o B pertencente aos reais. Nós temos aqui alguns exemplos de funções afim, onde nós podemos verificar o seu A e B. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, nós temos função G dos reais para os reais, chamado G de x, 4x mais 5, onde nessa função aqui, o A é igual a 4 e o B 5, ok? Então, função G de x, 4x mais 5, nós temos A igual a 4, B igual a 5. Já no exemplo, segundo exemplo, função f dos reais positivos para os reais positivos, nós temos a função f de x igual menos 9x mais 12. O A é menos 9 e o B é 12 mais 12, ok? Por último, nós temos aqui uma função. Essa função, ela não é uma função afim. Por quê? Porque o B é igual a zero. Nós vamos já definir esse tipo de função. H de x igual a 8x, onde o A é 8, B igual a zero. Então, nós temos aí as funções afim, exceto a última função, ok? Porque para se caracterizar a função afim, tem que ser ax mais b. Com b igual a zero, ela vai ter outro nome que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá. Um exemplo de função afim é o seu gráfico, ok? O gráfico da função afim sempre será uma reta. Para ser possível traçar uma reta, é necessário que tenhamos dois pontos definidos. Então, nós temos aqui o gráfico da função afim, ela sempre seguirá o formato abaixo. Nós temos uma reta e aí eu consigo definir, ok, os valores dessa função. Dado dois pontos, pessoal, eu consigo encontrar o A, que é o coeficiente angular. Se o f de x é igual a x mais b, o A, esse valor aqui, eu posso, a partir de ΔY sobre ΔX, onde o ΔY vai ser y de A menos y de B, dividido por x de A menos x de B. Então, eu consigo encontrar esses valores a partir do que é dado na questão. Vamos lá, vamos encontrar dessa função. Muito simples. Vai ficar da seguinte maneira, certo?
o A vai ser igual b menos y de A. Vamos colocar aqui, ó, 3 menos 1. 3 menos 1 dividido para 1 menos 0. Então, nós vamos ter 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, eu já sei que a função aqui, f de x, ela vai ser 2x. E o b? Quem é o valor de b? O b é quando o x é igual a 0. Então, observem aqui nesse ponto que para x igual a 0, o y é 1, logo o b vai ser 1. Então, nós temos aqui a função, essa reta, ela tem a função afim 2x mais 1, certo? Vamos continuar. Agora, falaremos da função linear. Uma função, nós sabemos que é f de x, ax mais b, em que a e b são constantes reais. E se o b for 0, essa função ela vai ser chamada somente f de x igual a ax. E ela é chamada de função linear. Portanto, a função linear é um caso específico de uma função do primeiro grau, ok? Aqui nós temos na f de x, ó, f de x igual a 2x. Então, o a vai ser igual a 2. Na função g de x, o a é menos 7. Na função h de x, o a vai ser 1/3. E na i de x, o a é igual a π, ou 3,14. Então, a diferença entre a função afim e a função linear é que a função linear ela tem b igual a 0. Ela é só um caso específico da função do primeiro grau. Todas elas são funções do primeiro grau, porque o x é grau 1. O expoente é grau 1. Vamos ver um exemplo agora de como funciona o gráfico de uma função linear. Como a função linear é a função do primeiro grau, o seu gráfico também é sempre uma reta. Ainda como a forma geral f de x é igual a x, temos que quando x é igual a 0, ele vai ser 0. Logo, na função linear, o ponto 0, 0 sempre vai pertencer. O que significa que sempre vai passar pela origem, certo? Então, o gráfico da função linear, ele sempre vai passar pela origem. E observem aqui, quando, nesse caso aqui, y é igual a x, o a é 1, a é igual a 1, e esse 1, ele é maior do que 0. Então, é uma função crescente. Os valores de x vão aumentando, os valores de y também aumentam na mesma proporção. Já nessa função linear aqui, nós temos que o a é igual a menos 2. Menos meio, menos 1 sobre 2. E como menos 1 sobre 2 é um valor menor do que 0, ela é decrescente. Observem que os valores de x aumentam, os valores de y vão diminuindo, ok? Então, a única característica diferente da função afim para a função linear é que o b na função linear é igual a 0 e a função linear sempre vai passar pela origem. Já falamos de função afim, função linear, agora vamos para a função constante, que é exatamente o contrário. Nós vimos para b igual a 0, agora nós veremos para a igual a 0, certo? Vamos lá. Então, função constante, como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente a de x é também designado por coeficiente angular. E esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo x. O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo 0y. Pois sendo x igual a 0, o y vai ser somente o b. Então, f de x vai ser igual a b. f de x igual a b. Pronto.
não tem nenhum outro valor. E comumente é chamado só de y porque não tem valores para x. Então, quando uma função afim apresentar o coeficiente angular igual a zero, a função ela vai ser chamada de constante. E nesse caso, o seu gráfico é uma reta paralela. Vamos observar como é que é a reta? Observe aí, ó. F de x igual a 4. Nós temos uma função f de x ax mais b. Eu sei que esse f de x, se o a é 0 e o b é 4, vai ficar 0x mais 4, f de x igual a 4. Está aqui. Então, se o b é 0, perdão, se o a é 0 e o b é 4, nós vamos ter f de x igual a 4, e é uma reta paralela ao eixo x. Está aqui o eixo x, está aqui a reta da função constante f de x igual a 4, e nós sabemos que retas paralelas a outras são que possuem a mesma distância em qualquer ponto quando demarcado. Agora nós vamos praticar um pouquinho sobre as funções. Já estudamos sobre as funções afins, já estudamos sobre lineares, agora constante, e vamos resolver uma questão. Vamos lá. Nós temos aqui o seguinte: julgue as afirmativas a seguir sobre a função f de x igual a 2x menos 3. Podemos afirmar que o coeficiente angular é 2. Nós vimos que o a é coeficiente angular, que é o ângulo de inclinação da reta. O b é o coeficiente linear. Logo, se está dizendo que o 2 é coeficiente angular, está correto. Valor de A, valor de B. O coeficiente linear é 3. Não é 3, ele é menos 3. Então, se tivesse um menos bem aqui, ó, estaria correto. Mas como não há, vou até apagar, nós sabemos que esse valor está incorreto. Menos 3. E terceira afirmação, a imagem da função para x igual a 1 é menos 1. Então, vamos verificar aqui. Vou colocar f de 1. F de 1 vai ficar o seguinte: f de 1 é igual a 2 vezes 1 menos 3. F de 1, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 menos 3, menos 1. Está correto. Então, nós temos verdadeiras 1 e 3. De acordo com o julgamento das afirmativas, é correto afirmar que somente 1 é verdadeira? Não, a 3 também. 1 e 2 são verdadeiras? Não, 2 não é verdadeira. Somente 3 é verdadeira? Não, a 1 também. E somente 1 e 3 são verdadeiras. Está correto. Letra T. Logicamente, como a 2 não é verdadeira, letra E também está incorreta. Vamos à segunda questão. Podemos afirmar que o zero da função f de x igual a menos 2x mais 5 é igual a... Vamos lá. O que nós queremos saber? Quando o y é zero. Quando o y é zero, e aí eu quero saber em que momento ele vai tocar o eixo x. Para isso, eu sei que f de x é igual a y, então no lugar desse f de x aqui eu vou colocar y, mas eu quero que ele seja zero. Vou colocar aqui o zero igual a zero, então nós vamos ter zero igual menos 2x mais 5. Esse menos 2x aqui, ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então vai ficar 2x igual a mais 5.
O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. X vai ser 5 sobre 2. 5 dividido para 2 vai ser 2,5, ok? Então, nós sabemos que quando x for 2,5, essa função em y será 0. A alternativa correta é letra B para essa função. O zero da função f de x menos 2x mais 5 é 2,5. E agora, terceira e última questão, nós temos o seguinte: dada a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que se f de 3 é 6 e f de menos 2 é menos 3, o valor do coeficiente angular dessa função é... Vamos lá. Vou escrever aqui, ó, angular linear. Então, a questão ela quer saber o A. O que nós falamos logo no início? Como é que eu descubro o valor de A, pessoal? Vai ser ΔY sobre ΔX, onde ΔY vai ser y de B menos y de A, x de B menos x de A, ok? Mas eu tenho esses valores? Tenho. Esse valor aqui é o x, a sua imagem é o y, x e y. Então, vamos lá. Vai ficar o seguinte, pessoal. Eu tenho os pontos 3 e 6 e tenho os pontos menos 2 e menos 3, certo? Então, vamos fazer esse cálculo aí, como vai ficar essa questão. Então, nós teremos aqui, ó, 3, temos que começar pelo y. Eu já queria começar pelo x, pessoal. Nós vamos começar pelo y e vai ficar o seguinte, tá? Vamos lá. 6 menos o menos 3. 6 menos menos 3. E o ΔX vai ser 3 menos o menos 2. Então, vamos lá. Menos com menos vai dar mais. Então, nós teremos aqui, fazer aqui abaixo, 6 mais 3, dividido, menos com menos dá mais também, 3 mais 2. Então, nós teremos 9 quintos. Vamos ajeitar esse 9, deixar ele mais bonitinho. Dá para deixar mais bonitinho, né, pessoal? Ficar melhor. Então, nós teremos aqui 9 quintos. E a alternativa correta é letra A, 9 quintos. Na aula de hoje, nós podemos verificar como se comporta uma função afim, linear, constante. Entendemos um pouco sobre coeficiente angular e linear. E eu espero que você tenha aprendido bastante na nossa aula de hoje e te espero na próxima aula. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima!